Bom, boa tarde, pessoal. Mesmo a gente queria agradecer a presença de vocês aqui. Eu vou estar aqui fazendo um jornalzinho aqui com o Fernando, mais apoiando o Fernando aqui. A ideia é a gente mostrar um pouquinho de mundo de tecnologia para vocês. A gente vai explicar um pouquinho o que vem a ser Embarcadero, que é a empresa da qual nós fazemos parte já há um bom tempo aí, e mostrar um pouquinho esse mundo embarcadeiro, o que vocês conseguem fazer, passando por cada uma das áreas da empresa. E aí depois, se alguém tiver alguma dúvida, perguntas e tal, a gente está ali fora, nós somos um dos expositores aí. Tá? Dormeville Terce sou eu, não é palavrão, isso é meu nome mesmo e eu não tenho culpa, né? Porque eu ganhei o nome, né? O Fernando é o nome mais comum aí. Aí eu vou deixar o Fernando falando aqui e a gente vai interagindo, tá? Obrigado. Vamos lá, pessoal. Bom, obrigado pela presença de vocês aí. A ideia é falar um pouco de tudo que nós temos hoje em termos de produtividade, né? O foco é produtividade para atender a esse mundo de siglas e essa enorme quantidade de plataformas que nós temos que suportar hoje, e qual é a nossa solução para fazer com que você tenha produtividade em todas essas plataformas ao mesmo tempo. Então, um pouquinho de contexto, né? Quem é Embarcadero? Embarcadero, uma empresa que foi fundada em 93 e hoje é parte do grupo Idera. A Idera, ela é hoje proprietária da Embarcadero e de mais uma série de marcas e aquisições que ela tem feito no mercado. Essas aquisições estão andando a um passo bastante interessante. Para este ano, estão previstos mais 6 logos para entrarem aqui nessa composição. E, obviamente, isso deixa claro o que nós estamos buscando é fechar um ciclo de desenvolvimento, atender todas as áreas de desenvolvimento. Então, a Idera basicamente, ela é focada em ferramentas de banco de dados, que vão de modelagem a monitoramento. Embarcadero, que a gente vai falar na sequência, vem da Borland, que são as ferramentas de desenvolvimento. E aí, área de teste, com TestRail, Aquafold, para ferramentas multiplataforma de banco de dados. Desenvolvimento web com XTJS, foi a compra da Sencha. Ranorex foi outro investimento agora recente em automação de testes, isso acabou de chegar, faz aí alguns meses. O WebIOG é uma ferramenta para MySQL, para monitoramento de MySQL, e vem mais por aí. Então, esses são alguns dos logos hoje que são parte do grupo e são mantidos por esse grupo da Idera. Voltando ao mundo, o mundo nosso aqui de desenvolvimento, né? A Embarcadero, ela digamos, originalmente conhecida como Borland, né? Produtora do Delphi, JBuilder, C++ Builder e outras tantas ferramentas. Para quem tem um pouco de cabelo branco aí, o Turbo Pascal, Turbo C. Tá? E o que é a Embarcadero hoje, verdadeiramente, são, na verdade, boa parte, né? Além dos produtos, as mesmas pessoas que eram a Borland. A Borland, quando ela foi comprada pela Micro Focus, que é uma empresa inglesa, né? Ela comprou a marca. E aí, as pessoas e os produtos viraram a Embarcadero. Tá? Então, esse é um resumo do que fazemos e quem somos hoje, né? E onde estamos. Presença aí mundial, focado exclusivamente em alta produtividade de desenvolvimento. Nosso foco é bastante claro, é permitir que você leve seus projetos à frente, porque semana sim, semana também tem uma tecnologia nova, um framework novo, 2 que morrem, 1 que nasce, mas assim a gente vai levando. Né? Toda semana há uma grande novidade que vai mudar o mundo. Mas existe uma coisa que é seu projeto ele é enorme e ele precisa seguir. E o nosso foco é fazer com que o seu projeto siga adotando as novas tecnologias, mas que o seu investimento em código não seja jogado fora a cada nova tecnologia que chega. Então, o que nós temos feito? Nós temos evoluído a nossa plataforma de maneira que, seja Objective Pascal ou C++, você tem acesso a todas as principais plataformas do mercado com um grande diferencial que é código nativo. Tudo que nós fazemos é compilação nativa para todas as plataformas suportadas. Então, eu posso dizer hoje, e muito dificilmente você vai encontrar outra plataforma que te permita fazer isso, hoje eu consigo pegar um projeto, por exemplo, criado para o Windows 16 bits, quem lembra do Windows 3.1, quem já trabalhou
dessa época, criado para o Windows 16 bits, compilar esse projeto nativamente para o Windows 10, usando toda a interface visual do Windows 10, mantendo exatamente o mesmo projeto, o mesmo código. Isso é investimento e manter o seu investimento, o seu trabalho. Então, esse é o nosso foco. Quando nós falamos em múltiplas plataformas, o que é que nós temos? Nós temos 7 compiladores, hoje, para cada uma das linguagens, C++ ou Object Pascal, que geram código nativo para todas as plataformas que nós suportamos. Então, nativamente, Android, iOS, macOS, Windows, tudo 32 ou 64 bits, Linux, 64 bits, e vamos agregando as plataformas aí que se tornam relevantes no mercado. Por exemplo, o Windows 10 hoje tem a Windows Store. Eu consigo hoje tomar uma aplicação tradicional, VCL, que é o framework original do RadioStudio, e compilar essa aplicação compatível com a Windows Store, gerar um Apex e subir essa aplicação para o Windows Store para você vender a aplicação no Windows Store. A mesma aplicação que você desenvolveu no Delphi 1. Isso é o nosso foco, né? Então, a ideia do RAD, isso foi mencionado no build do ano passado, não nesse, no ano anterior. A ideia do RAD foi apresentada durante o build da Microsoft, a primeira ambiente de desenvolvimento visual a suportar o Windows Store. Tá? E a permitir que um projeto existente fosse enviado para o Windows Store. Então, em linhas gerais, nós temos um framework visual, que abaixo dele uma API bastante robusta, que mapeia a API de todas as plataformas que nós suportamos, de Windows a Linux, passando por mobile, e por aí vai. Tá? Isso é o que nós temos hoje. Com isso, conseguimos suportar uma quantidade enorme de tanto devices quanto não somente computação tradicional, mas também dispositivos de IoT. Então, toda a infraestrutura, toda a RTL do produto, não importa a plataforma que você está trabalhando, eu tenho uma API para IoT componentizada, e esse é o grande diferencial. Se você me perguntar, bom, Fernando, mas, caramba, a linguagem hoje tem um monte que é open, um monte... tem. O grande diferencial é produtividade. É em quanto tempo eu consigo entregar aquilo. Então, a gente tem um framework, por exemplo, só falando em desenvolvimento Windows, eu tenho um framework com mais de 400 componentes visuais para desenvolvimento visual, para Windows. O mesmo para Android, o mesmo para iOS. Tudo visual com os mesmos componentes do mesmo framework. Quando eu vou para IoT, como é que eu falo com um beacon para saber a que distância meu device está lá do beacon? Cara, eu não sei como é que eu faço isso. O que eu sei é que lá eu tenho uma biblioteca de componentes para tudo quanto é dispositivo de IoT existente, que eu lanço mão de um componente desse, eu tenho um evento onde eu já tenho imediatamente a distância que eu estou do beacon. É o que me interessa. Isso funciona em Windows, Android e iOS. Tá? E uma linha de código. Então, aquilo que levaria alguns meses de pesquisa para que eu tivesse um projeto funcionando, a gente vai falar de alguns cases. A gente tem um case de RFID que saiu do zero para uma operação com RFID para quiosques de shopping. Até a marca a gente pode falar da Piticas, que vende aquelas camisetas de banda, etc. Em um mês. Um mês os caras tinham RFID fazendo conferência de estoque nas lojas, isso integrado via um back-end na nuvem, fazendo atualização de estoque. Por quê? Porque essa abstração me permitiu fazer a conversa com o RFID sem que eu tivesse que entrar nos detalhes de realmente qual é o protocolo que eu vou usar com o RFID. Na verdade, é componentizado. Eu falo via componentes, o componente mapeia a API e por aí vai. Né? Na verdade, é o princípio que a gente usa até no desenvolvimento. Então, fazendo um resumo, isso é o que hoje, o que nós vamos ver aqui agora, o que a nossa plataforma permite. Eu tenho um back-end que nós chamamos de EMS. Tá? Ele é um back-end que roda tanto Windows Server quanto Red Hat ou Ubuntu. Na verdade, roda em outros sabores de Linux também. Nós homologamos ele até esse momento para esses dois, mas as derivações também são suportadas. Seja embaixo de IS ou embaixo de Apache, onde você tem uma publicação de APIs REST. Então, aí é uma publicação de APIs REST de alta performance, seja em Windows, seja em Linux. Mas esse middleware também tem outras features. Por exemplo, push notification integrado. Ele tem acesso a dispositivos de proximidade e dispositivos de IoT. Então, os SIG points, que a gente chama. Né?
Ele vem integrado com suporte para GPS indoor. Então, esse Midor pode suportar um projeto de GPS indoor, por exemplo, com o celular, né, para geolocalização dentro de indústrias, hospitais, etc. Tudo isso está nesse Midor. Bom, esse Midor ele expõe métodos REST standard, padrão, que podem ser consumidos por qualquer plataforma. Então, aqui você tem as plataformas que podem consumir esse Midor, seja desenvolvido na nossa plataforma, e aí é cross-platform, eu consigo compilar para todas as plataformas relevantes hoje, seja desenvolvido em qualquer outra plataforma que a gente fala de uma infraestrutura REST standard. Então, tentando ganhar o máximo de tempo que eu posso, esse é um resumo do que hoje a plataforma, o RadioStudio suporta. Tá? Eu vou passar aqui para essa VM, que a gente tem a ferramenta rodando. Eu gostaria de dar uma visão geral, né, no tempo que a gente tem, do que hoje é possível fazer com esse cara. Eu vou fechar esse projeto aqui. Deixa eu começar brincando um pouquinho com mobile. Tá? Então, como é que funciona o desenvolvimento multiplataforma? Eu passo aqui, por exemplo, posso fazer aqui a criação de um projeto, vou iniciar aqui com um template em branco. Né? A ferramenta tem dezenas de templates com logins e etc., que você pode baixar e utilizar os templates para arrancar rápido com o projeto, não tem que ficar fazendo design básico, mas eu gosto de começar por um projeto assim, né, sem nada. E aí você olha para mim e fala, tá, cara, mas esse é um form quadrado, exatamente o que eu tinha lá na VCL, e como é que isso aí se enfia ali dentro do celular ou do tablet? Né? Bom, o grande diferencial primeiro, vamos falar dos compiladores. Quando eu crio um projeto multiplataforma, essa mesma aplicação eu posso compilá-la para Windows 32 ou 64 bits, eu posso compilar para Android, eu posso compilar para iOS e posso compilar para macOS. Simplesmente trocando aqui a plataforma. É exatamente o mesmo projeto, o mesmo código-fonte, sem uma linha de código, sem mudar nada. Como é que isso funciona? A nossa biblioteca visual, FireMonkey, ela mapeia as APIs de cada um dos sistemas operacionais. Então, eu uso o OpenGL, por exemplo, lá no Mac e no iOS e no Android, DirectX no Windows, mas toda a camada visual é construída no FireMonkey. Porém, ele adota o estilo visual nativo de cada plataforma. Quando você roda a aplicação no Android, ela tem exatamente o aspecto visual de uma aplicação nativa do Android, o mesmo para iOS, o mesmo para Windows. Exatamente a mesma aplicação. Tá? Então, se eu tomar esse cara aqui e falar, bom, essa aplicação é uma aplicação quadrada, um cara de Windows. Eu posso vir aqui e trazer, por exemplo, componentes que quem já brincou com esse cara conhece, né? Um toolbar, trago aqui um botão, por exemplo. Né? Isso aqui continua tendo cara de Windows. Bom, como é que funciona a brincadeira? Se eu vier aqui, vou colocar aqui um alinhamento nesse cara, o framework ele é todo responsivo, né? Então, digamos que aqui a gente vai, sei lá, fazer uma aplicação que tira uma foto, tem uma câmera. Tá? Isso aqui é a visão da aplicação no mundo Windows. Meu form default é Windows. Mas o FireMonkey, ele conta com um recurso chamado Views. Então, as Views, elas permitem que você tenha a personalização da plataforma para cada uma das plataformas que você deseja suportar. Eu não preciso, como eu disse, é tudo responsivo. Então, você vai me perguntar, bom, mas quer dizer que eu tenho que adicionar ali um Android de 3 polegadas, 3.5, 3.4, porque o Android é muito amplo em tamanho de tela. Né? O iOS, o mundo Apple é um pouco mais controlado, mas também tem. Não. O que acontece é que se eu preciso personalizar para essa plataforma, então eu adiciono essa plataforma e ele vai usar a view mais próxima do device onde você está executando a aplicação. Então eu posso fazer, por exemplo, casos comuns. No mundo Android você tem um botão, um back que é hardware, né? Faz o back. No iOS você não tem o botão de voltar. Então, é muito comum na aplicação, no Android você não tem o botão de voltar, mas no iOS você necessita lá um back. Então eu consigo na view fazer isso. Eu posso, por exemplo, aqui no Android, simplesmente tornar esse botão, digamos que ele fosse meu back, invisível. Visible false. Enquanto lá no iOS o botão vai continuar visível por usuário do iOS ter a função do back. Simplesmente por views. Quando eu compilo esse cara, se eu compilei para um dispositivo iOS, ele vai usar a view do iOS, para o Android, a view para o Android. Então assim, eu crio uma aplicação realmente nativa para cada uma das plataformas. E é compilação de verdade. Tá? Então, por exemplo, se a gente fizer aqui uma brincadeirinha, né? Vou carregar aqui.
alguns projetos. E aí a gente vai passar por todas as plataformas, né? Começando pelo que a gente chama ali de MS, ou RAD Server, né? O RAD Server, ele me permite a criação de APIs REST. Então, nós estamos falando nada mais do que os métodos, os verbos do REST, né? Get, getItem, putItem, delete. Basicamente, fazendo um resumo muito rapidamente desse cara, o que você constrói? Você constrói BPLs, essas BPLs são compiladas em Delphi ou C++, e você joga essas BPLs num container chamado RAD Server, esse container sobe a BPL e expõe esses métodos como uma API REST. Aí você tem, obviamente, todo o controle de usuário e etc. Isso já vem embutido no servidor. Tá? Aí tem push notification, aí tem controle dos devices conectados, login, certificados, token, toda a infraestrutura para um servidor REST. Tá? Mas, basicamente, a gente está implementando aqui, estou expondo aqui um recurso, né, que é uma tabela. E aí, com os métodos, o get, getItem, putItem, o tradicional de um REST. Né? Isso aqui é tudo que eu preciso de código para expor essa API. A gente vai executar esse cara e deixar... Tem um IP em uso aqui. Vamos lá. A porta, na verdade. Está aberto aqui embaixo. É isso. Esse é um servidor de teste, obviamente. Né? Isso aqui você usa para debug. Porque aí você consegue debugar seu REST facilmente. No final disso, você vai gerar um ISAP ou um SO para o Apache. Tá? Muito bem. Então, aqui o nosso servidor está de pé. Eu vou começar por um client tradicional, um client Windows VCL, né? Que é o framework que permite a construção de aplicações somente Windows, nesse caso. Tudo que você tem aqui, ó, é componentizado. Então, você tem um REST client, um request, né? Que ao final, depois de fazer uma deserialização do meu JSON, vai preencher um dataset, e eu tenho esse dataset para trabalhar. Então, eu não preciso codificar, não preciso decodificar JSON ou qualquer outra coisa. Simplesmente o que eu tenho aqui é um método de get. Tá? Então, executando um get aqui, esses dados que estão aqui estão vindo, né, do meu servidor, que está aqui, ó. Se nós olharmos aqui, rolou um método get aqui. Tá? Ele vai logando aí os métodos chamados. E aí você tem, obviamente, todas as possibilidades, né? O delete, o post, o putItem e etc., para fazer a alteração, a atualização desses dados. Muito bem. Como é que eu construo uma aplicação agora que vai lá para os devices, né? Para o mobile? Então, ainda aqui nesse grupo de projetos, ó, eu tenho um client agora construído com FireMonkey. O FireMonkey é o novo framework que permite a distribuição da aplicação multiplataforma. Nada mais do que eu tenho aqui é um list view, tá? E os mesmos componentes que nós usamos ali na VCL. Basicamente, o que vai acontecer aqui é um request, deserialização do JSON, main table, e aí você tem aqui uma conexão visual, nós chamamos de bind visual, né? Onde você faz a conexão dos componentes visuais, arrastando os caras. Ou seja, o que eu estou olhando aqui, ó, é o retorno do JSON. Tá? Só que ele me dá isso tudo visualmente na IDE, em tempo de design. Eu estou ligando o retorno do JSON lá ao meu list view, aos campos que eu vou exibir. Tá? Eu vou executar esse cara inicialmente aqui, e essa é uma outra grande vantagem da plataforma. A aplicação mobile, ela também roda em Windows. Ela não é somente uma aplicação mobile, ela também é uma aplicação Windows. Tá? Então, eu vou ajustar aqui somente o IP, porque nesse momento a gente está olhando aqui para o localhost. Né? Aí eu vou ter que colocar a VM aqui no IP externo para poder o device enxergar a VM. Tá? Então, eu vou colocar aqui o localhost. Ok? Vou executar esse client. Então, esse cara é uma aplicação agora multiplataforma, ela também roda em Windows, mas ela também roda em Mac, em iOS e Android. Então, o que nós estamos vendo aqui agora é o cliente FireMonkey, tá? O multiplataforma, mas compilado nativamente para o Windows. Esse é o VCL, esse é o FireMonkey. Então, se eu ver aqui, ó, tem aqui a navegação, tem um search,
né? Posso aqui entrar na edição dos dados. O que eu vou fazer é colocar esse cara aqui nesses dois devices. Eu tenho aqui um iPad e um Android. Tá? Então vamos lá. Aqui a edição. Vocês vão ver que exatamente essa interface, mas com a carinha de cada um dos dispositivos, vai estar disponível aqui nos devices. Então, vou minimizar alguns caras aqui. Vamos voltar aqui para a ideia. Vamos lá. Vou simplesmente aqui, eu estou conectado no meu celular, tá? Para poder fazer, na verdade não estou mais, agora eu vou conectar no meu celular, para poder fazer um roteamento. Eu vou subir o hotspot de novo aqui, porque ele está... Será que vai? Eu vou subir ele de novo aqui, ele vai funcionar. Só subir o hotspot aqui de novo e vou... Qual que é? Não, peraí que já vai. Carregou aqui. Subiu. Beleza. Agora aqui a VM eu vou tirar do NAT e jogar ela para fora. Ele vai me dar um IP. Porque eu preciso de um IP externo, né? Visível externamente. Está aí. Então, ó, 192.168.4345. Então, só vou fazer um ajuste aqui. Que o exemplo não tem, né, aqui as configurações visualmente, poderia ter. Mas para fins de praticidade. Então, vamos lá. 192.168.4345. Nessa mesma porta. Vou fazer o deploy desse cara primeiro para o meu Android, está aqui, Moto G. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? O mesmo projeto que nós compilamos para o Windows, agora eu estou compilando para o Android. Eu uso aqui o NDK para compilação. Né? No caso do iOS, eu uso o próprio SDK do Xcode. Então, algumas perguntas recorrentes. Eu preciso de um Mac para desenvolver para o iOS? Sim, porque, na verdade, eu preciso importar o SDK do Xcode e eu uso a própria infraestrutura do Xcode para fazer a assinatura da aplicação e etc., porque é uma aplicação nativa. Tá? Então, o próprio... Apesar de tecnicamente possível, a licença da Apple não permite que você faça essa assinatura no mundo Windows, ela tem que ocorrer num hardware Apple. Então, eu tenho que passar isso pelo device, pelo Mac. Mas você não necessariamente precisa ter um Mac individual ou para cada desenvolvedor, né? Porque isso geralmente representa um custo alto. Você pode ter um Mac Mini na rede compartilhado. Nós temos uma tecnologia chamada PA Server, que está aqui, ó. Ele basicamente é um serviço que você roda lá no Mac, que faz, que permite com que eu possa compartilhar o Xcode que está nesse Mac com vários desenvolvedores. A IDE enxerga esse cara e fala com o Xcode. Ele é um gateway lá para o Mac. Né? Na verdade, ele é usado para todas as plataformas. Quando eu faço deploy no Linux, eu também tenho esse cara rodando no Linux para que eu possa fazer debug no Linux. Então, eu estou lá na IDE no Windows fazendo debug da aplicação rodando no Linux. Aqui eu faço debug no Mac, no iOS, dentro do device do Android, usando esse cara. Ele fala com o device e entrega para a IDE. Então, ele é um meio de campo aí. Ele existe para todas as plataformas. Ele que me permite fazer o deploy desse jeito que eu fiz aqui, dando um F9 e a aplicação caiu aqui no celular. Vou tentar mais uma vez o Reflector aqui, mas o Reflector não estava espelhando o Android aqui. Só está espelhando o iOS. Mas confia em mim. A aplicação está aqui, ó. Estou fazendo a consulta aqui. Ele não achou o IP porque eu digitei errado. Onde já se viu IP com vírgula, né, Fernando? Agora deve funcionar. Estou jogando de novo aqui para o dispositivo.
Tá? Ele está conectado na USB, linkado lá na máquina virtual do Windows. O iPad está conectado no Mac, via PS Server, sendo visto pela IDE. É assim que funciona a brincadeira. Tá? Então, fiz a consulta de dados. Deixa eu ver se chegou o GET aqui. Não. Ó, a rede caiu de novo. Mas a aplicação está aqui. Tá? Ele está perdendo a rede do celular aqui, eu não sei porquê exatamente. E a rede externa não me permite pôr a VM visível, então... Enfim. Vou tentar de novo aqui o hotspot, mas... Eu acho que é porque o 4G aqui dentro está fraco. Provavelmente seja por isso. Eu vou até deixar o device mais para cá. Posso, só que eu tenho que configurar aqui de novo. Né? Vai dar outro IP e tudo. Vamos lá, ele subiu de novo. Vou tentar mais uma vez, somente. Tá? Ó, subiu aqui. A rede subiu aqui. Aí tem dados aqui. Tá? Então, isso ele está batendo aqui no meu RAD server. Aqui. Certo? Foi esse GET que a gente viu aí. Ó. A gente pode fazer mais um GET. Pintou outro GET lá. Certo? Então, a aplicação rodando aqui. A mesma aplicação a gente consegue rodar aqui no iPad. Só que ela está com o IP errado. Tudo bem. É a mesma aplicação compilada. Né? Se eu vier aqui na IDE, ó, só para não perder mais tempo com isso. Se eu vier aqui na IDE, eu enxergo aqui o iPad. Simplesmente o que eu faço é dar um build para iOS. Ele vai gerar um IPA nativo lá para rodar dentro do iOS. Tá? Assim como gerou um APK lá para o Android. Esses caras são 100% compatíveis com as stores, então vai para o Google Play, vai para a App Store, tem restrição alguma, são APIs nativas, são aplicações nativas, né, para cada uma das plataformas. Nós temos várias aplicações publicadas na App Store e no Google Play, mas, obviamente, pela característica, né, da nossa base de clientes, isso não é o default. Os nossos clientes, em geral, não são o tipo de cliente que desenvolve uma app de ampla utilização aberta. Eles são corporativos. Então, as principais apps dos meus clientes, elas rodam integradas ao RP que ele vende. Logo, ele distribui para os clientes que têm o RP dele. Poucos acabam usando a Store para distribuição, pela própria burocracia da Store, tempo de aprovação e etc. Acabam fazendo deploy direto para o cliente. Muitas vezes eu comento isso com o cliente, falo, cara, mas mesmo que não seja para o cliente, coloca lá, porque você faz um marketing fácil. O cara acha a sua aplicação lá e vai procurar você, porque ele quer uma aplicação daquele tipo. Né? Não custa fazer o deploy lá. Custa, mas enfim. O mesmo agora vale para o Windows 10. Nós suportamos ao Windows Store, uma aplicação VCL ou FireMonkey do RAD, pode subir Delphi ou C++ Builder para o Windows Store, o cara pode instalar lá do Windows Store. É uma Apex nativa para o Windows 10, nos padrões de segurança do Windows 10. Também já está suportado. Em Linux, a gente tem compilação Linux 64 bits, para esses caras, serviço, back-end, não é interface visual, não tem interface visual para Linux. FireMonkey não está para Linux, apesar de existir um beta disso funcionando, mas é uma decisão, nesse momento, de não evoluir para isso ainda, ou talvez um dia. A questão é, o público desktop Linux do usuário final é pequeno, ou quase inexistente, né? De certa forma. Então, o que nós temos é aplicação server-side. Então, eu compilo serviços como esse back-end REST, que a gente viu ali, compilado para Linux com Apache. Ou também outros frameworks que já existiam no produto. O próprio DataSnap, para quem conhece, é um framework para aplicações multicamadas, que está desde a versão 5, 6 do produto. Ele foi atualizado para compilar também para Linux. Eu também levo esse cara para Linux 64 bits.
WebBroker e outras tecnologias mais, serviços em geral. Tudo que é serviço, nós compilamos também para Linux, não compilamos interface visual nesse momento. Tá? Então, nós falamos do back-end REST, que é multiplataforma, falamos de Windows, Mac, iOS e Android. E aí, rapidamente, um pouquinho de web. Nós compramos recentemente a Sencha. Né? O Sencha é desenvolvedor do XTJS, um framework de JavaScript de alta produtividade, o mesmo foco. Qual o diferencial do XTJS para 1 milhão de frameworks que existem? A diferencial é produtividade. São 120 e poucos componentes visuais prontos para uso, todos integrados. Então, quando você olha para todas as plataformas que existem hoje de desenvolvimento de JavaScript, o que acaba acontecendo é que para formar um framework ou para formar uma base de desenvolvimento, você acaba coletando peças de vários lugares. E ao longo do tempo, essas peças, qual é o risco de começar a se desencaixar, porque um cara atualiza aqui, mas a outra não atualiza, e elas não conversam mais, e assim você começa a construir um monstro. O que acontece no XTJS é um framework unificado, onde tudo é entregue, funcionando e testado junto, que vai do design até o deploy. Então tem automação de deploy, automação de update, transpiler, unificação e etc., tudo integrado num único pacote. Né? Então esse cara aqui, que eu acabei construindo aqui, é um client que é exatamente o client que a gente tem aqui no desktop, ou lá no mobile, também em JavaScript para o browser, olhando para o mesmo back-end do RAD Server, para a mesma infraestrutura. Né? Então aquelas APIs REST, eu estou consumindo elas aqui no XTJS. Tá? Aqui eu estou usando o Architect, é uma ideia de desenvolvimento da Sencha, mas não necessariamente você precisa utilizá-lo. Existem aí entre os usuários os que amam, os que odeiam, depende do nível ou de como você desenvolve. Mas esse cara ele permite desenvolvimento JavaScript visual, né? Você tem uma ideia, com dados, inclusive em design time. Então aqui você tem um conceito de MVVM, né? Então você tem a view, os componentes. Se nós olharmos aqui, ó, tem uma biblioteca de componentes, né? E aqui um Object Inspector muito parecido com uma certa ideia que a gente conhece. Tá? Então o look and feel, o estilo de se trabalhar é mais ou menos o mesmo. Esse cara ele está falando, se a gente ver aqui, ó, para a definição dos stores, aqui no meu store eu estou falando com aquele mesmo back-end REST. Então se eu olhar aqui para o meu RAD Server, posso vir aqui, ó, carregar um browser e testar esse recurso que eu carreguei aqui no RAD Server. Né? Por default aqui ele carrega a versão do RAD Server, eu vou carregar aqui meu recurso customer, JSON Standard. Né? Posso executar aqui no browser, passar um dos caras aqui como parâmetro, por exemplo, né? O sufixo do recurso aqui. Enfim, esse cara é o que está sendo carregado aqui. É o mesmo servidor. Tá? Então, se nós executarmos esse projetinho aqui, ele tem um CRUD XTJS olhando para esse mesmo back-end REST. Então, você pode ir lá, fazer aqui as alterações, salvar. Se nós viermos aqui para esse cara, por exemplo, fazer um get, a gente está todo mundo olhando para o mesmo back-end. Tá? Esse é digamos, a arquitetura, né, de desenvolvimento que a gente... Vou fazer um refresh aqui. Aqui no Windows eu não consigo fazer o pull, mas aqui eu consigo. Ó. Atualizamos aqui para o 1, 2, 3, que a gente atualizou lá via web. Né? Então, essa ideia, ela permite desenvolvimento visual, baseado em conceitos em MVVM, né? Tudo é criado no formato, usando o pattern do MVVM, com as separações claras de view, de model, de controller. Né? Se eu vier para cá, por exemplo, tem o controller. Tá? Isso aqui ele gera, mas obviamente você pode meter a mão e fazer as personalizações, etc. Mas boa parte disso ele gera automático nesse UI Builder que ele tem aqui. Aqui se aponta, você aponta aqui
o cara que você quer consumir. No caso, por exemplo, esse serviço aqui. E aí você já tem aqui a importação dos fields. Tá? Aí eu digo o que é que eu quero criar, e aí no Generate ele já gera as views, os stores, o consumo dessa API REST, e aí obviamente você vai personalizar a aplicação, aí é HTML, CSS, JavaScript, não tem segredo, mas baseado no framework do XJS. Tá? Então essa, digamos, é a porção web do desenvolvimento que a gente está vendo aqui. Ok? Muito bem. Então, isso fecha, né, esse ciclo. Isso é parte do que nós temos hoje em termos de desenvolvimento. A gente falou de IoT, só para que não fique na imaginação. Eu tenho aqui hoje um Package Manager. Esse cara ele reúne todos os componentes, desde os mais antigos, open sources, até os mais recentes, num mercado de componentes, né, num marketplace de componentes. Então, aí tem componentes pagos, componentes open source, componentes free. Se eu tomar só a categoria aqui de internet das coisas, ó, todos esses componentes são parte do produto. São conectores para devices de internet das coisas, IoT em geral, Bluetooth, Low Energy ou Bluetooth, né? Que são parte já da biblioteca do produto, os quais você pode derivar para construir os seus componentes e trabalhar com devices que eventualmente não estejam aí listados. São código aberto, você baixa o componente e fala, eu comprei esse cara aqui que mede a pressão sanguínea, então eu vou conectar com ele. Mas não é exatamente a marca do cara, eu posso derivar esse componente e aí personalizar para o device que eu estou utilizando. Então, essa é uma biblioteca de IoT que vem com um produto, você instala qualquer componente desse. Fora vários outros aí, você tem projetos de exemplo, templates, né? A gente chama de templates industriais, interfaces prontas para você clonar, né? Com boas práticas de design para todas as plataformas, jogos e por aí vai. Né? Projetos completos com RAD Server, e aí para você ter aí um exemplo de onde partir com o RAD Server, por exemplo, com autenticação, com troca de token, etc., e boas práticas. Então, tudo isso é parte do produto. Connectors? Sim. Que estão aqui. Esse é outro add-on que foi recentemente incorporado, Enterprise Connectors. Esse cara traz mais, são 86, a cada mês aí acaba saindo um ou outro conector novo, mas hoje são 86 conectores para back-ends corporativos. Então, por exemplo, como é que você integra hoje uma aplicação com back-end SAP, Salesforce ou qualquer outro ambiente corporativo que você encontra aí no mercado? Ou vários outros, né? Você está vendo aqui, ó, Amazon, se a gente andar aqui um pouquinho, Dynamics, Bing, pesquisa, Google, pesquisas do Google, mas aqui, por exemplo, se a gente ver aqui, SAP, eu tenho conectores para todos esses back-ends, que vai aí do Salesforce, passa pelo SAP, passa Oracle Financial, Oracle Eloqua e muitos outros. O que esse cara faz? Esse cara me entrega uma conexão ao NetWeaver lá do SAP, no caso do SAP, porém de maneira totalmente transparente. Eu vou fazer selects no NetWeaver, como se eu estivesse olhando para um banco de dados local. Select, update, insert e delete. Lá na infraestrutura do NetWeaver, sem escrever uma linha de código a mais. Eu não preciso saber das transações do SAP. Ele mapeia as transações para mim. Assim ele faz para o Salesforce, assim ele faz para todos os back-ends. Tem 86 conectores diferentes aí. Tá? Então eu conecto minha aplicação, por exemplo, VCL, falando com um SAP em alguns minutos. E olho as transações e atualizo os dados lá, sem escrever código. E sem pagar a licença adicional do usuário do SAP, que é uma grande vantagem, ou do Salesforce, etc. Tá? Bom, tudo isso precisa de qualidade, e aí nós recentemente incorporamos a Ranorex e o Test Rail como parte do portfólio da companhia. A Ranorex é uma empresa de teste automatizado. O teste vai falar um pouquinho deles para vocês.
Quer usar aqui? Foi. Tá, bom, tá indo. Bom, o que o Fernando comentou, a gente adquiriu em outubro, final do ano passado, aí, a Ranorex. A Ranorex tem um produto que chama Ranorex Studio, que é uma ferramenta de automação de teste que pode ser integrada ao processo de build que vocês já tiverem dentro da empresa de vocês. Estão usando Jenkins, usando Bamboo, Hudson. Então, no processo de build, automaticamente starta um test case feito dentro da ferramenta, ele gera evidências da execução dos testes, tira print screen da tela, de qualquer tecnologia. A gente pode analisar aplicações de SAP, .NET, Java, Delphi, C#, ambiente web, desktop, mobile. Então é bem legal, integra com Gira, por exemplo, para ir lá e cumprir aquela tarefa de teste que foi feita, bem sucedido, mal sucedido. Então, para trazer mais qualidade no processo de build de vocês aí, para tirar um pouquinho aqui, usuário, testa aí para mim, vê se está funcionando, ou aqueles 500 mil testes que a gente tem que fazer, às vezes a mexida é pontual no sistema, mas, poxa, aquele engloba tanta coisa que eu tenho que retestar a aplicação inteira. Então, poxa, eu faço uma vez só esse script, e aí eu posso executar parte do script, porque eu realmente mexi só numa telinha que não vai impactar mais nada, ou fazer um teste genérico na aplicação com interação de dados. Eu posso entregar para ele uma tabela, por exemplo, no SQL Server, no Oracle, e falar assim, olha, lê esses dados aqui e passa eles como exemplo num cadastro de tela, por exemplo. Ou uma planilha Excel, onde ele vai ler os dados ali e vai tentar forçar um login na aplicação com aqueles dados, para ver se alguém foi lá e colocou senha 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, é bem legal. A gente também está mostrando isso aí ali fora para vocês. Isso aí. Temos 8 minutinhos agora, então queria abrir para perguntas e respostas de vocês aí, e já agradecendo o tempo de vocês e a paciência de ouvir a gente. Eu acabei de jogar o cliente do iOS de novo lá, e só para compilá-lo, mas agora tem que voltar novamente o IP aqui. E aí a gente já consegue até testar esse cara também aí, mas está aberto para perguntas, por favor. Fiquem à vontade. Acho que o microfone é só esse aqui, não é? Bom, som, aí. Pronto. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Irmão, na empresa que eu trabalho, tem a licença do embarcadeiro 2017. Como é que eu faço para baixar essas novidades aí? Para baixar o quê? Essas novidades aí que você acabou de apresentar. Bom, se você tem Essential... Você está nesse cara aqui? Nessa versão? É na 2017. A gente comprou a licença. Bom, provavelmente você tem lá, ou alguém recebeu, né? A pessoa que foi nomeada ali como o holder da licença, provavelmente recebeu um e-mail com os links e etc., tudo para download. Então, você pode fazer contato com a gente, aí passar o dado direitinho da empresa, a gente olha dentro no nosso CRM, tem todos os dados da licença de vocês e a gente repassa isso novamente para vocês. Só que as ferramentas, elas não são... isso aí não é um pacote, são ferramentas separadas. Tá? Então, o Delphi continua tendo a ideia dele, o Sencha é um outro produto, o Ranorex, por exemplo, eu posso vender o Ranorex para o usuário de SAP, para o usuário de Microsoft, não tem nada a ver com Delphi. Então, a minha licença de Delphi me dá direito ao Delphi. E, óbvio, novidades e atualizações do pacote Delphi. Então, não necessariamente eu vou ter acesso ao Ranorex, por exemplo. É uma outra licença que eu tenho que adquirir. Mas o Sencha tem acesso? Não. O Sencha tem a licença dele. Tem a licença também por fora, né? Sim. Bom, aí eu ainda vou avacalhar aqui. A partir do mês que vem, parece que a licença Architect do Delphi vai incorporar uma licença do Sencha. Que bom. Já vai vir. Obrigado. Mais alguém? Acho que é isso. Pessoal, obrigado de verdade pelo tempo de vocês. E a gente está com o stand aqui. Então, por favor, dúvidas, querem conversar, ver alguma coisa, a gente está aqui fora. Tá bom? Obrigado.